Pessoal, bom dia. Espero que estejam bem. Veja só, esse vídeo agora é apenas para que você entenda um pouquinho melhor as questões postas no exercício da atividade de hoje, dia 9 de julho de 2020. Vejam só, para responder o exercício é necessário que você tenha feito, obviamente, as aulas sobre verbos, tá certo? Que foram as aulas feitas no dia 25 de junho e no dia 2 de julho, tá? Que foram apenas os vídeos para que você fizesse as anotações. Então, quem ainda não viu direitinho essas duas aulas, assista às aulas do dia 25 de junho e 2 de julho para poder responder ao exercício, tá certo? Senão você não entenderá o que é que eu vou estar abordando aqui, né? Então, vamos lá. Exercício verbo, questão 1. Vamos lá. Após realizar uma leitura atenta dos pares de enunciados, observe os verbos neles presentes e classifique-os como nacionais e não nacionais, segundo a ideia retratada. Vejam só, qual é a intenção aqui na atividade? Vejam só, você terá que indicar, dentre as frases postas aqui, quais serão as frases nacionais e quais serão as frases não nacionais. O que é que isso implica dizer? Tenta voltar lá na aula, lembrar, verbos nacionais é a mesma coisa que verbos significativos. Eles podem indicar ali uma ação, podem indicar um movimento, tá? Ou podem indicar um fenômeno da natureza, tá? Já os verbos não nocionais serão aqueles verbos que estarão apenas ligando sujeito a predicado, que é aquele verbo de ligação, tá? Então, vocês analisarão aí nas frases os verbos, tá? Então, é interessante que a gente lembre quais serão os verbos aí nas frases a serem analisados, tá? Vejam só, os verbos estão marcados, o verbo permanecer, andar e virar, tá bom? Então, serão esses verbos aí que serão analisados. Então, quando eu digo as garotas permaneceram quietas o tempo todo, e quando eu digo as garotas permaneceram no pátio durante a aula, qual desses verbos vai ser esse significativo, tá? Que indicarei aí um verbo nacional, que é aqueles que apontam ação, fenômeno da natureza, tá? Tente lembrar um pouquinho dessa aula aí. E esse segundo, ele vai ser um verbo não nacional, ele vai ser aquele verbo apenas que aponta um estado, um verbo que ligue uma coisa a outra, ele vai apenas apontar uma mudança de estado, tá? Então, é isso que vocês farão aí. Classificarão os verbos nessa questão 1 como nacional e verbo não nacional, tá? Lembrem que eles também podem ser chamados de significativos ou não significativos quando for não nacional, tá bom? Vamos aí, questão 2. Na questão 2, leiam aí comigo, ó. Sabe-se que a classificação de um verbo depende das relações sintáticas, ou seja, o que elas ligam e qual a função dessa ligação, e de sentido restabelecidos entre si e aos outros termos da oração, fato que implica diretamente na sua classificação. Então, voltando aí, os verbos podem se classificar como nacionais e não nacionais. Os nacionais vão indicar ali vão indicar ali uma ação, vão indicar um fenômeno natural. Já os verbos não nacionais, eles vão estar indicando apenas estado ou a mudança desse estado, tá? Então, a mesma coisa da questão 1. Vocês irão continuar aí identificando os verbos na frase e classificando eles como verbo nacional ou como verbo não nacional, tá bom? Professor, quando for responder no questionário, preciso colocar os verbos? Não, basta você colocar letra A, resposta, letra B, resposta, tá bom? Vamos aí, questão 3. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação, ou seja, é um verbo significativo, um verbo nacional. Vejam só. Ele vai ser de ligação quando ele é não nacional, tá? E aí a gente quer a única alternativa em que o verbo ele tem aí uma função de verbo nacional, de verbo significativo. Ou seja, ele vai apresentar aí
uma ação, ele vai apresentar um fenômeno natural, tá? Alguma ideia de movimento. Tá? Lembra do seguinte, a ação, quando eu falo, não é apenas a ação física, pode ser apenas também uma ação mental, certo? Então, pensar também vai ser um verbo nocional, um verbo significativo, tá certo? Questão 4. Os verbos destacados do poema, aí vocês farão a leitura do poema, classificam-se quanto à predicação como. Aí vejam só, é aquela questão. Os verbos eles vão ter a função de transitar as partes dentro da oração, dentro de uma frase, tá? Então, dentro da oração, o verbo ele pode ter uma função de transitar o seu objeto diretamente ou indiretamente. Aí é o que a gente chama de transitividade verbal, já visto nos outros vídeos, onde temos o verbo transitivo, que é aquele que acrescenta o seu objeto sem preposição, ou seja, aí eu tenho um objeto direto. Quando o verbo ele vem com preposição, eu tenho ali um objeto indireto, tá certo? Então, outra posição será o verbo intransitivo, certo? É quando é aquele verbo que não precisou do complemento, ele manteve ali sozinho o sentido. O complemento pode, mas ele não precisa do complemento para poder ter sentido. E também a gente também pode ter o verbo que vai funcionar de dois modos. Ele vai ser direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, após o verbo terão dois objetos. Um objeto direto e um objeto indireto. Tá certo? Esse aí, a gente também vai lembrar que ele tem um outro nomezinho. É chamado também de verbos bitransitivos. Por que bitransitivos? Porque tem duas transitividades. A transitividade direta e a transitividade indireta, tá? Só recapitulando aí, tudo isso já estão aí nas aulas, repetindo, do dia 25 de junho e do dia 2 de julho. Basta você rever essas aulas, tá? E suas anotações. Vamos aí à questão 5. Vejam só. Na questão 5, perdão, passei aí. Na questão 5, o que é que nós temos? Você tem aí, desse ladinho vermelho, 5 classificações. Verbo transitivo número 1, verbo transitivo direto 2, transitivo indireto 3, transitivo direto e indireto, que é a mesma coisa que bitransitivo, 4, e verbo de ligação. Então, o que é que você vai fazer? Nessas frases aí, da letra A até a letra I, vocês têm todas elas são orações, tá certo? São frases oracionais, contém verbo. Então, vocês olharão para o verbo e olharão para o objeto desse verbo, tá? E aí, olharão o seguinte. Esse verbo está ocupando a função de um verbo intransitivo, de um verbo transitivo direto, de um verbo transitivo indireto, de um verbo bitransitivo, ou seja, direto e indireto ao mesmo tempo, contendo dois objetos, ou ele apenas é um verbo de ligação, tá? Então, você vai colocar aí, tá? 1, 2, 3, 4 ou 5 em cada uma das frases, tá bem? Então, quando for responder lá no formulário, você pode colocar o seguinte: letra A, 1, verbo intransitivo, letra B, 3, verbo transitivo indireto, tá bem? Então, você vai podendo respondendo nessa ordem lá no formulário. Vejam só, questão 6. Sobre os modos verbais, está correta a sequência. Entendam o seguinte, gente. Ó, ele pede aí uma sequência. Então, nós temos a frase 1, a frase 2 e a frase 3. O que é que se quer com isso? Elas estão apresentando aí 3 informações, certo? Sobre modos verbais, tá? Que aí são modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, também abordado nas aulas indicadas lá na plataforma, tá? Nas datas de 25 de junho e 2 de julho. Vocês observarão as 3 frases aí, ó. Modo verbal que expressa ideia de certeza quando o fato é concluído como real. Isso aí seria um modo imperativo, um modo indicativo ou um subjuntivo. 2. O modo verbal que expressa dúvida, incerteza quando há poucas possibilidades
de concretização, ou seja, de ser feita a ação verbal. Seria aí um subjuntivo, indicativo ou imperativo. Então, vocês têm que olhar a ordem. O vai se encaixar como qual? Aí vocês já vão pelaquela técnicazinha de eliminação de alternativa, tá bom? E aí, lá na questão, você basta colocar a alternativa, tá? Lembrando que é na ordem em que aparecem aí, ou seja, a frase 1, ela pertence a que modo? A 2 a que modo e a 3 a que modo, tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui eu vou ter relacionado ao modo apontado pela frase 1, certo? Aqui eu vou ter os modos apontados pela frase 2 e aqui eu vou ter os modos apontados pela frase 3, tá? Então, aí vem na mesma ordem, tá certo? E por último, aqui o exercício 7, tá? Que é o mesmo assunto do exercício 6. Então, aqui vocês irão indicar os modos verbais destacados abaixo. Os verbos já estão destacados nessa questão, então você vai apenas olhar para o verbo e vai dizer a que modo ele pertence, se é um modo imperativo, se é um modo subjuntivo ou se é o modo indicativo, tá bem? Então, próxima aula a gente vai ter a correção dessa atividade, tá certo? E iniciaremos aí um pouquinho a retomada das conjugações verbais para que a gente entenda um pouquinho melhor alguns estudos de verbo e especialmente a concordância verbal, tá? Então a gente vai estar vendo aí esse assunto com um pouquinho de mais tempo, porque é um assunto extenso, então não adianta fazer as coisas tão resumidas, então a gente vai precisar mastigar e trabalhar aos pouquinhos, tá certo? Então, gente, a atividade de hoje é essa, tá bem simples, espero que aproveitem, façam, tá? Se tiver dúvida, solicita, mas lembrem, é importante assistir as 2 aulas indicadas, tá? Lá na plataforma dos dias 25 de junho e do dia 2 de julho para poder responder a este exercício, tá certo? Grande abraço, tá? Fiquem com Deus e qualquer dúvida, só chamar, tá certo?